Fala, gente, e aí, tudo tranquilo? Mais um dia aqui a gente tá para fazer mais uma correçãozinha. E hoje nós iremos corrigir de número 1 até a número 8, todos esses exercícios que nós ficamos de congruências, para poder compreender um pouquinho mais como é o que é congruência e como utilizá-la através dos cálculos, principalmente ali nas questões de número 5, 6 e 7, tá? Que nós estaremos vendo triângulos, que é justamente a matéria que nós veremos a partir de hoje e nos outros dias também. Então, começando pelo número 1, nós temos ali: assinale quais das figuras a seguir são idênticas. Talvez você tenha que fazer uma rotação, reflexão para descobrir, tá? Então, ou seja, qual que elas são congruentes, exatamente congruentes. Bom, se nós pegarmos ali o desenho da letra A e a letra E, como está marcado ali no gabarito, nós temos exatamente as mesmas figuras, tá? Exatamente idênticas. A letra F, ela também caberia como resposta, porque se nós rotarmos ela de maneira reflexiva, tá? Fizermos uma reflexão nela, nós também conseguiríamos encontrar um desenho plausível, digamos assim, né? Para ser exatamente igual, né? Idêntico. Já a letra D ali e a letra G, no outro tipo de figura, nós também temos que elas são iguais, certo? Por quê? Porque ela tem exatamente um quadrado, dentro dele tem uma bolinha e um triângulo. A letra C só tem a bolinha, a letra H são retângulos, então eles não são válidos, certo? Então seriam esses. Eu já vou corrigir a número 4, já que nós estamos aqui. A número 4 era só para pegar as duas malhas quadriculadas ali, determinar na letra A e na letra B um ponto R sobre cada malha, a fim de que se tenha triângulo ABC igual ao triângulo PQR. Portanto, o ponto R ele estava aqui e a gente deveria colocar ele aqui, né, nesse caso. Por quê? E nesse caso aqui, o R aqui por quê? Bom, se nós contarmos aqui do ponto A e subirmos em linha reta, opa, deixa eu tentar fazer uma linha reta. É difícil fazer uma linha reta aqui assim, né? Mas a gente vai, ó, digamos assim, que eu subo aqui em linha reta. Nós percebemos que o número de casas aqui que faz é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois vai uma para a direita. A mesma coisa se tu fizesse aqui, subisse 6 casas e fosse uma para a direita, encontraria o ponto R. Então a gente pode fazer na malha quadriculada de forma bem simples, bem fácil de alcançar. A mesma coisa a gente poderia fazer aqui, tá? Sobe 3, vai 1 para a direita, sobe 3, vai 1 para a direita, nós temos ali o R. Exatamente, para poder termos... Porque, lembre-se, né, na verdade, o C é o último, então o R tem que ser o último, então tem que comparar justamente ao C, ok? Essa seria a número 4. E já fazendo a número 8, para a gente já eliminar essa aqui, eu já até apagar também essa número 8 aqui, né? Junte-se mais um dos colegas e era para ver quais as letras que eram justamente congruentes, ok? Então eu vou falar elas bem aos pouquinhos. Aqui nós temos o número 1, ele é exatamente congruente ao P, olha só, o mesmo tamanho. O número 2, aqui, que forma um Lzinho, justamente fica com a letra L, ó, que faz um Lzinho, exatamente. O 3 faz um Uzinho, exatamente o Uzinho lá que nós temos, que fecha ali o número 3, congruente. Então, 4, que é um maisinho, vai ser congruente ao outro maisinho lá, que é X. O 5, que estaria aqui, mais ou menos uma letra I, né? Seria exatamente a letra I, nesse caso. 6. Número 6 faz essa, como se fosse uma pecinha, né, de Tetris. Aqui, esse 6 exatamente é o mesmo desenho do Y. 7, ele é congruente à letra T, porque faz exatamente um Tzinho, daí, né, o livro gosta de colocar as letras que parecem. O número 8, ele vai ser congruente exatamente ao Z, tá? Porque aqui nós temos o desenho exatamente igual,
um ao outro. Se a gente comparar ali, o 9 vai ser exatamente ao F, ok? E o 10 vai ser exatamente ao V, que faz um L assim, digamos, mais, dá para se dizer assim, mais parecido ou equivalente, né? Como se fosse um quadradinho comparado ao outro L lá, que era só um pedacinho cortado. Ele parece que tem os dois lados a mesma medida. Enfim, 11 ele é congruente ao N. Se nós percebermos, ele faz ali também um desenho exatamente igual, só está refletido. E por fim, o 12 ele é congruente exatamente ao W. É como se a gente olhasse o 12 de cabeça meio para baixo, assim, ele seria mais ou menos um W. E daí nós temos então essa número 8, ok? Então voltando aqui, indo para as questões um pouquinho mais interessantes, nós temos ali a questão de número 2 e número 3, que são duas questões teóricas que são bastante interessantes da gente trabalhar. Tá? A número 2 ela diz o seguinte: os ângulos de dois triângulos são todos congruentes. Será que esses triângulos são congruentes? Então eu desenhei aqui justamente, né, dois triângulos em que todos os ângulos são congruentes. Esse é congruente a este aqui é congruente a este, e esse terceiro é congruente a este terceiro. Beleza. O que eles têm então de errado para não serem necessariamente congruentes os triângulos em si? Ainda que eles tenham os ângulos iguais, eles podem ter tamanhos diferentes. Esse pode ser menorzinho e aquele lá ser maior. Então a gente diz que eles são semelhantes, mas eles não são congruentes. Quando que eles seriam congruentes? Tendo todos os ângulos iguais. Quando os dois tivessem o mesmo tamanho. Tá? Então, só assim, tendo o mesmo tamanho, eu consigo a congruência. A número 3 diz o seguinte: se triângulo ABC, então tá aqui, triângulo ABC, é congruente a PQR, será que o segmento AB, aqui, né, é congruente ao segmento RP? Daí, nós podemos pensar, bom, o AB são os dois primeiros, portanto, P e Q seriam os dois primeiros. Então, eu sei que o AB é congruente ao PQ. Mas será que ele poderia ser congruente ao RP? Poderia em somente um caso. Se o triângulo ABC aqui fosse isósceles, da mesma forma que PQR, se ele fosse isósceles, porque daí o lado A é igual ao lado, o lado AB, né, é igual ao lado AC, tanto quanto o lado PQ, que é justamente o que é igual, seria igual ao RP. Daí sim, nós poderíamos dizer que eles são só então se fosse isósceles. Então seria o único caso em que nós poderíamos encontrar congruência. Caso contrário, nós não encontraríamos, ok? Então fizemos a 2, a 3, a 4 já falamos. Vamos agora para a 5, que começa a ficar um pouquinho mais interessante, a números 5, 6 e 7. A número 5 diz: de acordo com as figuras em cada item, escreva os vértices P, Q e R na sequência adequada para os triângulos, para que os triângulos sejam congruentes. Então, o que a gente deveria fazer? É encontrar justamente os resultados, os vértices que se encaixam. Por exemplo, eu poderia olhar só para os ângulos, ou poderia olhar para os lados, poderia olhar de diversas formas. Mas vamos usar, por exemplo, os vértices. O E, ele tem o ângulo 1, portanto, o Q tem o ângulo 1. Então, eu poderia dizer que nós temos o Q como sendo o primeiro. Eu poderia olhar daí para o segundo, o A, que tem o ângulo 2 ali, e o que tem ângulo 2 é o P. Então, eu encontro meu próximo, o A, com o P. Então, se o A é com o P, o A está em terceiro. Logo, eu vou ter que colocar o P em terceiro. Portanto, o que eu vou escrever aqui por segundo vai ser o R, ó, porque o M ele vai ser justamente com R.
Então eu vou ter o triângulo QRP. Ah, mas senhor, não tem a ver com o número 1 do ângulo, 2 do ângulo, 3 do ângulo, a ordem? Não quer dizer isso. A ordem que importa é essa aqui, ó, que está escrita. É que a gente vai ter que colocar exatamente. Daí a gente vai ter que ver a congruência. Se o 1 é com um 1, então a gente vai dizer, ó, o Q é com o E. Se o 2 é com o 2, o P é com o A, e assim por diante. Então a gente vai ter que olhar e definir, não só por ser 1, 2 e 3, mas por ser congruente, ok? Poderíamos olhar para os lados em azul também, mas já temos a resposta assim, QRP. Na letra B, nós teríamos a mesma coisa, só que agora nós temos uma informação diferente. Está dizendo assim, P QRS é um paralelogramo. O que isso quer dizer? Ele é um paralelogramo. Paralelogramos têm os lados opostos iguais, então quer dizer que este lado e este lado são iguais. A partir dessa informação, nós podemos dizer que o triângulo SRP, então SRP, tá, que seria esse triângulo aqui, ó, que eu pintei agora aqui, ele teria então uma congruência com outro ângulo. Então vamos olhar, o S, ele está do lado do R. S do lado do R seria exatamente aqui o 2. Portanto, o 2 lá do outro lado vai ser quem? Vai ser justamente P e Q. Só que ainda a gente não sabe qual é a ordem correta. E vamos pensar, o S ele está entre o 2 e o 1. Então, qual é o vértice que está entre o 2 e o 1? É o Q. Então, o Q vai ser o meu primeiro. Portanto, se o S estava do lado do R e o R era o segundo, bom, o Q aqui, então, ele tem que estar do lado do segundo. Quem que é o segundo nesse caso? Aqui em cima vai ser o P. Certo? Porque, ó, lembra que este lado é 2, então aquele lado é 2. Se o R está do lado do S aqui, quem está do lado do Q é o P. Então a gente tem que analisar triângulo por triângulo exatamente quem. Então nesse caso nós temos aqui Q, P e por fim depois vai ser o R. Até se nós pensássemos a mesma coisa, deixa eu até voltar aqui, todas as bolinhas, a gente coloca o P. Perceba, o R, ele está entre quem aqui? Ele está entre, quem está entre, na verdade, o Q e o R é o 1. E quem está entre o S e o P, que seria, ó, o S e o P seria o primeiro e o terceiro, seria o 1. Então, e dá exatamente a nossa resposta. Né? Então, Q, P e R. Triângulo QPR é o nosso triângulo exatamente congruente. Ainda teria outras formas, porque o paralelogramo também tem os ângulos opostos, que são exatamente congruentes, né? Mas daria um pouquinho mais de trabalho, quem sabe pegaria algumas coisinhas que a gente não aprendeu, mas também daria para fazer, certo? Passando para a questão de número 6, nós temos daí o triângulo EMA e o triângulo GIS, para nós podermos identificar. Deixa eu tirar um pouquinho de zoom aqui para a gente poder enxergar tudo. Beleza. Então, na número 6, letra A, nós temos que descobrir o valor do ângulo E, o ângulo M, o ângulo A, tá? Todos esses aí, e também os segmentos ZG, GI e Z. Analisando os triângulos. Então, eu já sei que eles são congruentes. Supondo que eles já são congruentes, então vamos fazer o seguinte. Já que o E é o primeiro e o G é o primeiro, vamos colocar 1 para o E, 1 para o G. Perceba, se eu digo isso, quer dizer que o meu G vale 40. Logo, o E é congruente, também tem que valer 40. Então, eu já sei que o meu E vale 40 graus. O que mais que eu sei? Eu sei que o meu I é o segundo. E o M também é o segundo. Então, o I aqui e o M. Só que o I não tem valor.
Mas a gente pode pensar, ó, eu tenho 60, eu tenho 40. Pelo ano passado, o conteúdo do ano passado, a gente lembra que triângulos são iguais a 180 graus, a soma dos seus ângulos internos. Portanto, 40 mais 60 dá 100. Está faltando quanto para chegar em 180? Está faltando exatamente 80. Então, o meu M vai valer quanto? 80 graus. Então, já sei a segunda resposta. E por fim, né, é o que sobra, seria os 60 graus ali, né, que nós temos 1, 2, 3 tracinhos. 1, 2, 3, até não coloquei aqui, né, de 2. Vou colocar aqui para ficar bonitinho. Seria, por fim, os 60 graus. Ok? Então, analisando os ângulos, nós temos isso. Agora, vamos analisar os lados. Tá? O lado ZG que eu quero descobrir, Z e G são o primeiro e o último. Se são o primeiro e o último, eu tenho o E e o A como primeiro e último. Primeiro e o último, ali, E e A, vale 7. Portanto, quanto que vai valer o meu ZG? 7. Tá? A gente pode colocar o valor aqui, 7. O que mais? Nós temos ali que eu quero descobrir agora o GI. O GI é o primeiro e o segundo. Portanto, se é o primeiro e o segundo, eu tenho o E e o M como primeiro e segundo. Então, E e M vale 6. Então, o GI aqui vai valer 6. E por fim, a última medida que falta seria 5, que é o A e o M, que seria os dois últimos. É a mesma coisa que os dois últimos daqui. Portanto, ele vale 5. Ok? Então, perceba, a matéria é bastante simples, mas ela exige atenção, cuidado, para saber exatamente quem é igual a quem. Até não coloquei os 5 aqui, só para a gente completar. Se a gente olhasse para o lado, né, na questão de letra B, a mesma coisa, só que falando aqui de quadriláteros, mas encontraríamos a mesma coisa. Perceba, eu quero descobrir o P e o Q. O P e o Q é o primeiro e o último. Portanto, o primeiro e o último do outro lado vai ser o A e o D. A e D tem 11. Portanto, o meu primeiro resultado é 11. Olha que simples. Q e R são os meus primeiros e segundo. Primeiro e segundo aqui eu tenho A e B. A e B tem um valor de 9. Portanto, meu segundo resultado seria 9. R e S é o segundo e terceiro. Portanto, o segundo e terceiro é BC. BC vale 10. E por fim, eu tenho SP. SP é o terceiro e o quarto. Portanto, seria C e D, que daria um valor de 12. E a gente finaliza aqui a questão de número 6. Última questão, questão de número 7. A gente termina por aqui já a nossa correção com essa questão que acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque tem x e y, mas não é nada difícil. Primeira coisa, a gente está analisando os lados que são iguais. Perceba, eu tenho o 1 e aqui eu tenho o 2. Entre eles eu tenho 6x mais 2. Se eu analisar aqui eu tenho 1 e o 2, entre eles eu tenho 12x menos 4. Então eu posso dizer que 6x mais 2 é igual a 12x menos 4. Porque no enunciado ele está dizendo que os triângulos a seguir são congruentes. Então eu posso dizer que um é igual ao outro. Se eu colocar para o outro lado fazendo a operação contrária, esse 6x vai ficar menos 12x. E eu passar o 2 lá para o outro lado também, fazendo a operação contrária, eu vou ficar com menos 2, menos 4. Portanto, se eu tenho 6, mas estou devendo 12, ainda estou devendo 6x igual a devo 2, devo 4, devo 6. Portanto, fazendo esse cálculo aqui, nós teríamos 6x, que está multiplicando aqui o menos 6, pode passar para o outro lado fazendo a operação de divisão, portanto, x será igual a menos com menos mais 1. Beleza? Feito isso, descobri o valor de x, só falta descobrir o valor de y agora. Então, vamos voltar ali para o desenho para poder observar. O que mais que eu posso observar disso? Eu posso observar que entre o valor de 13 e de 2, eu tenho 4x mais 1.
E entre o valor de 3 e de 2 eu tenho o y. Então eu posso dizer que 4x mais 1 é igual a y. E agora que eu sei que o meu x vale 1, porque eu acabei de descobrir ele, eu posso substituir ali. 4 vezes o 1 mais 1 tem que ser igual ao valor de y. E daí nós temos 4 mais 1 vai ser um valor de 5, o valor de y. E aqui a gente termina a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mandem perguntas para mim sempre para poder tirar suas dúvidas e não deixe dúvidas para trás. Beleza? É isso. Então, um grande abraço, um bom dia para vocês de atividades e é nóis. Falou!